pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição Web Learning e o nosso tema de hoje é um tratamento corporal com foco para a região do glúteo, que é o bumbum turbinado. Então vamos conhecer comigo agora o passo a passo de estratégias inteligentes associadas a uma dermosucção para que a gente possa ter uma harmonização da região das pernas e também da região dos glúteos. Bom, para a gente poder iniciar o protocolo bumbum turbinado, os primeiros parâmetros devem ser levados em consideração. Então, principalmente em relação à anamnese, para a identificação dos perfis de disfunções que a cliente apresenta, tanto em âmbito infiltrante, então se tem edema local, se é presença de gordura, se essa gordura ela é mais túrgida, né? Ou seja, aquela gordura enrijecida, ou se é uma gordura que já apresenta quadro de flacidez associado, nível de temperatura também para observar como que está o meio vascular desse tecido, também é super importante. E caso a cliente também tenha retenção de líquidos, observar o quanto de inflamação há no local, para que ela não tenha tanto desconforto no modo de aplicação, principalmente quando a gente for trabalhar a sucção. Lembrando que aqui a gente vai focar em regiões de pernas e glúteo, principalmente para tratar essa área que a gente chama de bananinha, né? Então aqui a cintura da área glútea, para que a gente possa fazer a elevação gradual, minimizando essa disfunção que muita gente se incomoda. Lembrando que quando a cliente tem essa evidência de prega glútea, pode estar destinado com a queda ou a hipotonia da musculatura de glúteo máximo e glúteo mínimo. Então, depois que a gente faz toda essa avaliação, orientação da cliente frente à alimentação, prática de atividade física, para que a gente possa ter uma evolução das terapias. Aí sim, eu vou trabalhar a higienização do local e para isso eu vou usar a nossa loção oxigenada. Lembrando que aqui a loção oxigenante ela é enriquecida em peróxido de hidrogênio, que é extremamente antisséptico, e ela já contribui com ativos anti-inflamatórios, termogênicos, como por exemplo o extrato de guaraná, que a gente vai ter uma ação termogênica indireta, o chá verde e o gengibre. Então aqui no ato de ação antisepsia, eu já começo um trabalho, além da limpeza, desinfiltrante no local. Então uma gaze, com auxílio de uma gaze, eu vou passando sobre todo o ramo da área que eu for trabalhar. Então tanto pernas, glúteo, e esse protocolo ele também pode ser estendido para outras regiões, tais como abdômen, a parte anterior do corpo, aonde a cliente também manifesta a queixa, seja de gordura localizada, celulite, e que também precisa fazer essa modulação através da sucção com o nosso equipamento iSculpt. Percebam que aqui eu faço todo um trabalho de arraste para fazer realmente a retirada de gordura, oleosidade que porventura a gente tiver no corpo. Bom, após a completa higienização e antissepsia da área, uma dica que eu dou para vocês, para que a gente possa retexturizar essa pele antes de começar de fato com o tratamento de dermosucção, é a esfoliação física e enzimática que nós vamos atribuir com o nosso Body Redux, esfoliante físico e enzimático corporal. Então aqui eu tenho dois tipos de semente, a semente de palma e de coridon, que vão proporcionar essa esfoliação granulométrica, então um atrito da pele em relação aos grânulos, e também a carga enzimática. Aqui eu tenho duas enzimas, a bromelina, que vem do abacaxi, e a papaina, que vem do mamão. Então faço o grau de esfoliação primeiro de atrito, e depois eu posso aguardar alguns minutos para que a ação enzimática também desempenhe o seu papel de afinamento e clareamento da pele. É bem legal essa etapa, esse passo, porque se acaso o meu cliente tiver irregularidade de tom de pele, seja porque a pele está desvitalizada, tem um grau de hidratação menor, a contribuição desse clareamento já vai trazer uma harmonia para a região. Então faço o atrito de esfoliação primeiro
por alguns minutos, depois eu deixo mais alguns minutinhos agindo, uma média de 2 a 3 minutos, para que a gente possa fazer a remoção completa do esfoliante. Passado essa média de 3 minutos, observem como a qualidade da pele já muda, e o mais interessante é que esse esfoliante, essa esfoliação que a gente faz, ela pode ser considerada uma esfoliação seca. Por quê? Agora, para a retirada das substâncias, né, dos grânulos das sementes, tanto de palma quanto de coridon, eu só faço a remoção com uma gaze seca, pode ser aquele Perflex também, aquele tecido, né, seco, para manter ainda mais toda a base do produto, que já também vai contribuir para um clareamento gradual. Então, aqui a gente só faz a remoção da granulometria. Ele é bem fácil de remover, é um grânulo fino que fica disperso na superfície da pele. Então a remoção aqui é muito tranquila. E após a completa remoção, nós vamos dar sequência agora com a ação de vacuoterapia, a dermosucção, para trabalhar principalmente angulação e sustentação da região glútea e melhorar toda a área vascular da perna. Bom, agora a gente chegou na etapa da dermosucção. Vale lembrar que eu preciso de um veículo para conduzir o eletrodo de sucção, uma vez que ele vai, né, trabalhar uma atração no tecido, e se não tiver nada para umectar, pode machucar, pode ferir a pele. Então, para nosso meio de condução aqui, nós vamos trabalhar com o lipopotencializador corporal. Vale lembrar que ele tem uma carga mais oleosa, mas na verdade ele vai dar uma estabilidade de movimento para que a gente possa contribuir com o deslizamento do equipamento, e ele já vem enriquecido de ativos que vão me potencializar a performance metabólica do corpo. Então aqui eu tenho 36 horas de liberação gradual de cafeína, um ativo extremamente funcional que vai trabalhar aumento da performance vascular, linfática, estimulante, então vai aderir ali ao aumento da atividade entre as células para que a gente possa ter um consumo calórico. Temos o DMAI nanoencapsulado, então já contribui também para a firmeza de estrutura muscular, aumentando o suporte de tônus dessa musculatura. Temos também o B-Shape, que vai atuar na porção lipolítica intensa, então para aquela gordura localizada resistente, e também o Actiporine 8G, que vai favorecer toda a parte oxigenatória dos tecidos. E agora, depois que eu umectei toda a área a ser trabalhada, eu vou entrar com o nosso equipamento a Sculpt, e aqui eu vou fazer alguns parâmetros de ajuste. Então eu vou trabalhar aqui o nosso eletrodo maior, lembrando que ele vem com 2 outros eletrodos, onde eu posso destacar conforme a região, então o intermediário para eu conseguir trabalhar áreas menores, e o menorzinho ou pequenininho eu vou trabalhar mais facial ou mesmo estrias. Então aqui eu vou ligar o equipamento. Quando eu ligo o equipamento, eu tenho 2 índices de regular, né, para que eu possa regular os parâmetros. Então, o maior, que vai até o nível 5, ou eu vou diminuindo até o nível 1. Para a cliente que está iniciando agora o trabalho de dermosucção, a gente sempre começa numa dosagem média, né, de baixa a intermediária, e vai subindo depois conforme ela vai se acostumando. Então aqui eu estou na velocidade 2, sempre trabalhando em favorecimento das fibras e contra a gravidade. Faço sempre uma tração na pele, ó, e deito o equipamento para que a entrada do ar e o vácuo saia, né? Para que a gente possa desacoplar o equipamento sem machucar a pele do cliente. Então eu nunca vou tirar puxando na vertical, sempre horizontalizando no final. Vou subir um pouquinho mais. Observem que até a ponte, né, de tração muda. A área pode ficar com campo de hiperemia, é o que a gente quer, aumento vascular da região. Se eu notar que a pele não está deslizando tanto como deveria, aplico um pouquinho mais do fluido para que a gente consiga um campo de deslizamento suficiente.
Principalmente para clientes que têm um grau de celulite um pouquinho mais elevado, um infiltrado maior, pode ser que nesse momento sinta desconforto, né? Desconforto na área. Então, trabalhe uma dosagem menor, trabalhe a drenagem nessa pele primeiro, para depois ir aumentando os parâmetros de pressão no equipamento. Bom, após todo o trabalho de dermosucção, a nossa modelo aqui tem um fototipo um pouquinho mais alto, então a proeminência de peremia, ela demonstra com menos evidência, porém, cuidado em pacientes de peles mais claras, fototipos mais baixos, porque a tendência é que essa hiperemia fique mais alta, lembrando que eu nunca posso posicionar o equipamento e deixar sem fazer o deslize, porque ele pode, né, ter uma sucção em demasia, deixando o cliente roxo, com algum tipo de equimose. Observem que aqui a gente já tem uma hiperemia local, então a vascularização já aconteceu, e dependendo do quanto de infiltrado, de celulite, de intoxicação, ou mesmo edema que esse paciente tem, ou até mesmo gordura, conforme as sessões a gente vai tendo uma evolução gradual desse nível de hiperemia. Para finalizar o protocolo, eu vou trabalhar com o nosso Redumax, que é um mousse efervescente. Então, agita, vira a uma média de 90 graus para poder passar essa carga efervescente. Lembrando que ele é tanto profissional quanto home care, tá? Então, aqui eu vou finalizar todo o trabalho de cabine, massageando em toda a região. E o meu cliente vai usar em casa de forma constante, tanto pela manhã quanto à noite. Ele tem uma secagem bem rápida, então aqui eu faço manobras de massagem de permeação, já enriquecido em ativos também lipolíticos, anticelulite, e que vão contribuir com a blindagem de todo o protocolo. E na sequência, após completa permeação, o cliente já pode se vestir. E agora que você acabou de conferir todo esse passo a passo de um protocolo destinado para pernas, com foco na região do glúteo, acompanhem comigo os parâmetros de indicação do tratamento profissional e também a recomendação home care. Quanto aos parâmetros para indicação, o número de aplicações que a gente sugere é que sejam aproximadamente 10 sessões, não intervalo, uma frequência semanal. O ideal é que seu cliente vá pelo menos 2 vezes por semana. Quanto à indicação home care, para que esse cliente possa suplementar tanto topicamente quanto oralmente ativos para potencializar e aumentar a performance de todo o resultado do tratamento, nós vamos sugerir como trabalho tópico o nosso Redumax. Aqui eu tenho um mousse efervescente com secagem instantânea, então muito indicado para aqueles clientes que têm um hábito de vida corrido, não tem como ficar esperando o produto permear, ele seca rapidamente e a cliente pode vestir a roupa na sequência. Então você vai trabalhar a indicação manhã e noite, ele é enriquecido de ativos lipolíticos, anticelulite, como por exemplo a ação da Pink Pepper Slim, que é a pimenta rosa, extremamente termogênica, que induz um aumento vascular, trabalha muito a parte lipolítica. Temos também o Scopariane, que vai favorecer resiliência da pele, aumentando firmeza e também contribui de forma muito positiva para o tratamento da celulite. Além da indicação tópica, para que a gente possa complementar ainda mais esse trabalho home care, a nossa sugestão oral é o Nutramiskin Chá, com foco para desintoxicação, então aqui a escolha é o nosso detox. Lembrando que aqui eu tenho uma série de ativos com perfil diurético, como por exemplo o chá verde, temos o matcha, que também vai trabalhar uma ação desinfiltrante nos tecidos, além do que tem as fibras prebióticas, então melhora toda a parte de regulamento intestinal, favorecendo todo o trabalho sistêmico para que a gente possa potencializar ainda mais os resultados frente aos tratamentos de corpo. Eu espero que você tenha gostado dessa web learning e te espero nas próximas. Até lá!